Olá, paz e graça, um dia abençoado para todos nós. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Muitas vezes, pelo nosso próprio raciocínio, porque pensamos, analisamos, às vezes não tanto, apressadamente, podemos estar julgando outras pessoas no mundo que nós vivemos, segundo aquilo que a gente entende como certo, como errado, para acusar os outros, ou quando a gente também possa ser acusado por alguém, nos parece tão fácil também para os outros também que julgam a nós. Acusar, apontar comportamentos que, segundo a nossa análise ética e moral, podemos estar enterrando pessoas, lançando no inferno, achando que as coisas se resolvem da maneira que a gente acharia que deveria ser resolvido, pelo nosso ponto de vista, ou por aquilo que já passamos na nossa vida, e pela nossa pequenez, a nossa forma insensata, falta de empatia, se colocar na posição ou no lugar do outro, da outra pessoa. Isso é muito ruim para os relacionamentos, para interrelacionar com outras pessoas em outros ambientes e outras geografias, por outros costumes, outras tradições, e até mesmo dentro do nosso contexto diário, muitas vezes nos precipitamos e não cuidamos muitas vezes da nossa própria existência, daquilo que nos realmente seria mais interessante. Colocar situações em outras pessoas que elas deveriam ser assim ou fazer assado e, no entanto, a gente não faz para que a gente mude, que nós possamos mudar a nossa forma de ser, de pensar e até mesmo de caminhar. Caminhar, eu digo, comportamento, né, na nossa existência. Mas eu vou fazer um relato que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, sobre a comparação do reino dos céus, que Jesus faz essa comparação diante de tantas outras que ele faz. Ele menciona o senhor da vinha, que sai a procurar pessoas para trabalhar na sua vinha, e saindo de madrugada, acerta o preço do dia, e esse vai para trabalhar, ou esses vão para trabalhar. Depois encontra outros na hora terceira, que vem a ser 9 horas da manhã, outro na hora sexta, que vem a ser o meio-dia, outro na hora nona, que vem a ser 15 horas, e outro na 10ª hora, que vem a ser às 18 horas, final do dia. E todos foram trabalhar. Terminando o serviço desse dia, pede para o mordomo chamar todos que estavam trabalhando, que ia acertar conforme o combinado, ou conforme o coração dele, porque acertou somente os de madrugada, e pagou um dia, seria um denário, correspondente a um denário, uma moeda de prata romana, que daria para comprar 8 quilos de pães na ocasião. Hoje, convertendo para o real, se fosse isso, seriam mais ou menos 240 reais o valor daquele dia de serviço. Convertendo, né? O ciclo gera uma moeda fenícia, né? E a dracma, uma moeda... o ciclo era uma moeda judia, né? Dos judeus, e a dracma, uma moeda grega, e a mina era uma moeda fenícia na época. E chamando eles, começou a acertar os valores, começando pelo derradeiro, né, o último, estava terminando o dia, pagou
um dia de serviço, um denário, e assim sucessivamente até o primeiro, o mesmo valor. Sendo que aqueles que trabalharam primeiro, vendo que os outros estavam recebendo um denário, que foi no último horário do dia, às 18 horas, que era 1/10 hora, outro que foi a 9ª hora, que era às 15 horas, e outro que foi o meio-dia, que era a hora 9ª do dia, a hora 6ª do dia, e a hora 3ª do dia, que era 9 horas da manhã, todos receberam um denário. E esses que saíram de madrugada começaram a murmurar entre si, mas certo, ele vai pagar um pouco mais para nós, porque nós estamos desde a madrugada, de sol a sol, né? Vai pagar um pouco mais. E ele pagou o mesmo valor para esses que começaram de madrugada. E houve uma certa discussão, descontentamento dessa parte desse grupo que foi ao céu de madrugada. Pô, mas você pagou o mesmo valor para nós, para aqueles que chegaram depois, no final do dia, ou no meio do dia? Daí o senhor da vinha diz, o que eu tratei com vocês não está correto? O que eu tratei com vocês não era um denário? Sim. Então, vocês não receberam um denário? Recebemos. Mas você acha justo pagar a mesma coisa para aqueles que chegaram depois? E o senhor da vinha diz, acaso aos teus olhos é ruim que eu seja bom e não posso fazer com o meu dinheiro aquilo que quero? Então a discussão ficou em torno disso. Daí no complemento do assunto, diz, os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão primeiros, e todos receberão a mesma porção. E o reino dos céus, Jesus está falando que todos vão receber a mesma porção de bênção, porque a salvação ela é um propósito abençoador para todas as pessoas, os que estão agora, os que virão depois. Talvez alguém dentro de uma corrida, né, num estádio, corre, como Paulo fala, como se estivesse socando, né, dando soco no ar, para chegar primeiro a receber a coroa, porque é uma competição. E há um esforço para atingir essa graça, porque tudo é com esforço. Ajuda-te, te esforça, que eu te ajudo. Sempre há essas informações da parte de Deus para os nossos corações que a gente deve se esforçar, porque a porta é estreita e poucos conseguem passar por ela, mas no sentido de que outras pessoas começam a estreitar a porta para entrar, quem está no domínio disso é Deus. E Ele, sendo bom e sendo justo, Ele dá a porção daquilo para nós, conforme a necessidade e conforme o prometido. E que ninguém vai ficar de fora da bênção, desde que seja perseverante. Exemplo disso era o ladrão ao lado de Jesus na cruz, e tinha dois, né, um de cada lado, um que blasfemava e o outro que mandou o outro ficar quieto e disse que eles eram justo eles estarem ali. O outro não, Jesus não era para estar ali, porque ele não era uma pessoa justa, mas era justo de estar aqui porque cometemos crimes. Esse não cometeu. Então injustamente ele está. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Então, quer dizer, ele pecou muito. Todos nós somos pecadores. E o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. Então não cabe a nós estarmos dispostos, se chegarmos nesse processo de transformação e entrar no reino dos céus, olhar para alguém e conhecer alguém lá, dizer, pá, mas esse aí tá aí, pá, mas a vida dele, pô, se eu soubesse, eu tinha sido um extraviado da vida e também estaria aqui agora, como ele está. Então, ninguém escarnece de Deus, ninguém engana ao Senhor.
porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Do nada fez tudo. Ele é amor, Ele é luz, é justiça, Ele é o caminho excelente. E nós somos matéria, somos corpo, somos carne, e podemos ter um fôlego existencial que Ele nos proporcionou, e sua graça que nos chegou até nós imerecida, e seu Espírito Santo que nos dá discernimento, sabedoria. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O importante é que todos estaremos na presença do grande Eu Sou. E isso não é mérito nosso, isso é somente misericórdia de Deus. Então, essa bondade que nos chegou a nós, receba ela com bom grado, porque aqui já passamos bastante dificuldade, e um pedacinho do céu a gente faz aqui pelo nosso comportamento e pela visão que a gente tem relacionada ao tudo que acontece à nossa volta. E vamos parar de acusar os outros e julgar as outras pessoas sem saber o conteúdo de todo o assunto, e saber a história singular e particular de cada um, as dores que cada uma pessoa possui, e não achar também que as nossas dores são maiores que as dores dos outros, e que as nossas dificuldades são sempre maiores que as dificuldades dos outros, e que aquilo que recebemos quando chega até nós, os outros não deveriam receber. Porque se nós queremos o bem para nós, deveríamos também querer o bem para os outros. E observar isso tudo, porque isso é muito interessante para a nossa evolução espiritual aqui, nesse plano existencial terreno, a qual nós estamos passando por esse processo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os dias que vão vir pela frente, o dia de hoje, terça, e os outros dias que virão, com muita saúde, entendimento, paciência, perseverança e graça e compreensão. Você está em paz? Eu estou. Que bom que todos nós possamos estar em paz. E quem não está, busque essa paz no seu coração, exale bom perfume para as outras pessoas, sentir essa essência verdadeira do amor de Deus no teu coração, transbordando para as outras pessoas também. Shalom.